Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. É com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, dívida perdoada. Mas antes da nossa meditação sobre este assunto, eu quero deixar um convite para você. Todas as terças-feiras em nossas igrejas acontece a corrente de oração dos 7 passos para a vitória. Muitas pessoas têm sido abençoadas. Elas têm unido a um grupo de oração e ali naquele local a gente costuma dar as mãos para ministrar a palavra de Deus, a bênção de Deus. E você é o meu convidado. Quem sabe você está esforçando sozinho, orando pelo seu filho, orando pelo seu cônjuge, orando pelos seus negócios sozinho. Eu gostaria muito de ter a honra de poder te ajudar em oração. Todas as terças-feiras, às 19h30, a corrente de oração nas igrejas Batista Renascer. No domingo pela manhã, nós temos o estudo da Palavra de Deus, a escola bíblica, às 8h30. E às 19h30, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite e será uma honra receber pessoas como você em nossas igrejas. Muito bem, nós anunciamos que o nosso tema é dívida perdoada e eu quero falar sobre essa dívida. Na verdade, essa dívida é o pecado. A palavra de Deus trata que o pecado é como uma dívida, é como um crime, é como um delito e nós não temos como pagar. Nós não temos como pagar. Nenhum dinheiro do mundo pode pagar essa dívida. Mas sobre nós está essa dívida. E eu quero ler em Romanos, capítulo 6, precisamente no versículo 23, assim: porque o salário do pecado é a morte. Eu estou lendo a parte A deste versículo 23 de Romanos 6. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o fruto, as consequências desses atos, eles têm, o seu salário, têm o seu preço, têm o seu ônus. E como eu já disse, nenhum de nós podemos pagar. Então, o pecado, na verdade, o que é pecado? Se eu perguntar para você o que é pecado, certamente você tem uma concepção de pecado. E para muitas pessoas, na verdade, isso nem existe, né? E a gente respeita também quem tem esta opinião. Mas a palavra de Deus define o que é pecado. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão contra a lei de Deus. Então, toda transgressão contra a lei de Deus é pecado, é a violação da lei de Deus. Então, na Bíblia mesmo ela define. Se eu perguntar a você, é natural que você vai dar a sua definição. Mas a palavra de Deus, ela diz que o pecado é a violação. O que significa? Se Deus está me ordenando eu andar para a direita e eu tomo sentido contrário, eu estou cometendo um pecado. Então eu quero ler na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 4, está dizendo o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós temos aqui uma definição clássica daquilo que é o pecado. Então há quem defende que isso é um invencionismo do homem, invencionismo da religião para intimidar as pessoas, amedrontar. Mas nós temos como regra de fé e prática as Sagradas Escrituras. E a Bíblia fala que o pecado é a transgressão. E sobre essa transgressão, que é visto como um crime, como um delito, nenhum de nós temos condições de pagar esse delito, de pagar esse crime, né?
Então, o que foi feito para que esse crime, né? E a Bíblia diz assim, que ainda não há nada que o homem possa fazer que ele possa resolver isso. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim que a salvação é pela graça, não vem das obras. E não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém venha gabar diante de Deus assim, eu fui absorvido do meu pecado porque eu fiz isto, fiz aquilo, etc. Não, nenhum de nós, além de estarmos nesta condição, a palavra de Deus mostra que somos pecadores e não há nada que podemos fazer esse pecado, essa transgressão, nós não podemos reverter pelos nossos méritos humanos. Agora, o que eu estou falando aqui sobre essa dívida? Nós contraímos essa dívida e não temos como nos ver livre dela. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele proveu meios pelos quais nós podemos ficar livre. A palavra de Deus fala que Deus enviou o seu Filho para assumir essa dívida, para morrer na cruz por nós. Portanto, eu quero ler na carta de Paulo aos Romanos, precisamente no capítulo 3, eu poderia, se eu tivesse um tempo maior aqui, eu iria ler para você toda essa escritura, mas eu quero ler no 3, a partir do verso 21, que diz assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, em sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu acredito que todo cristão tinha que decorar isso aqui, memorizar isso aqui. Porque isso aqui mostra a nossa libertação, como foi o processo, como isto aconteceu. Agora eu quero ler outra escritura para fundamentar essa palavra minha aqui sobre uma dívida e que foi paga. No capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, no versículo 14, assim, está falando de Jesus aqui, ó. Primeiro eu vou ler no versículo 3. E vocês, outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos pecados e delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, que constava das ordenâncias, a qual era prejudicial, e removeu inteiramente, encravando-as na cruz. Eu quero ler este versículo aqui novamente, porque essa dívida foi paga, e nós vemos aqui todo o trâmite do processo de nos absorver desta dívida condenatória. Diz assim, tendo Jesus cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava as ordenanças, a qual nos era prejudicial, Ele removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Eu e você herdamos uma dívida,
E todo o nosso esforço em direção a Deus para nos ver dessa dívida, ela, ao invés de diminuir, ela aumenta mais. Porque a Bíblia diz assim que aquele que tropeça em um só mandamento, ele torna culpado dos demais mandamentos. E a exigência da lei de Deus, ela é 100%. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E nenhum de nós somos. Eu tenho certeza de que eu não sou perfeito. Mas Deus enviou o seu Filho, que cumpriu todas as exigências da lei. Por isso que diz assim, que eu li lá em Romanos 3, a partir do verso 21, assim, mas agora manifestou a justiça de Deus, através da fé em Jesus, aquele que assumiu a minha dívida. E diz a palavra de Deus que ele cravou a dívida lá na cruz. Quando ali na cruz Jesus estava, ele pronunciou uma palavra que no grego significa tetelestai. Está pago, está consumado. E significa que eu, num ato de fé, eu devo receber da parte de Deus essa graça, né, de ser absorvido da minha dívida. Essa dívida, quem quiser ser perdoado dessa dívida, ele tem que unir-se à pessoa bendita de Jesus. Quem sabe você que está me vendo tem um passado muito comprometedor. Mas eu estou te dizendo que Jesus, se você aliar a Jesus, ele vai limpar todos os seus atos. Se você tiver matado umas 100 pessoas, se você tiver feito os mais atos de atrocidade e que a sociedade te censura, Deus, em Cristo Jesus, ele pode te perdoar imediatamente e lavar a sua alma e declarar você justo mediante esse processo de absolvição em Cristo Jesus. Da sua parte, custou a vida do filho dele. Se você quiser ser perdoado das suas culpas, dos seus medos, dos seus erros, ele tem perdão. Ele perdoa a sua dívida. Ele te declara justo mediante o tribunal de Deus. Com essas palavras eu quero finalizar, desafiando a você a receber o perdão dos seus pecados. Bendito Deus e Pai, nós estamos aqui falando dessa maravilhosa graça que é o maior milagre, é receber o perdão dos nossos pecados. Que o Senhor possa comunicar essa verdade ao coração desse telespectador e que ele possa receber pela fé e sentir justificado mediante a fé em Cristo Jesus. E é no nome de Jesus que eu me dirijo a Ti, Pai. É no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida, mas eu quero reforçar o convite que eu fiz a você no início da nossa programação. Todas as terças-feiras em nossas igrejas acontece a corrente de oração dos 7 passos para a vitória. Esteja conosco nessa próxima terça. Com certeza, Deus vai nos usar para abençoar a sua vida. No domingo de manhã, nós temos o ensino da palavra de Deus. E às 19h30, nós temos o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoas como você em nossas igrejas. Caso o seu endereço fique longe do endereço que indicamos, eu recomendo você estar em outra igreja. Em Caratinga, há muitas igrejas comprometidas com Deus e com a sua palavra. Não deixe de ir na casa do Pai. Nós encerramos e esperamos você no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.